Pessoal, nós vamos começar agora a nossa assembleia. E aí eu gostaria de saber daqui, das pessoas que estão presentes, quem de vocês foram convocadas para vir aqui hoje, receberam um convite? Eu vou passar o livro das pessoas que não receberam convite, que estão aqui presentes, gostariam de fazer parte da comissão, da diretoria que nós vamos montar hoje? Tá legal. Oi. Ok, gente, boa noite a todos, é bem rapidinho. Eu só vou fazer a abertura, que essa parte é técnica, tanto é que é o nosso jurídico que vai fazer a palestra hoje aí para vocês, e mostrar sobre o estatuto, etc e tal. Em resumo, se o estatuto e a associação, o estatuto está pronto, se a associação não for montada, tudo aquilo que nós fizemos vai por água abaixo. Então é muito importante que a gente consiga montar a associação hoje, porque nós vamos ter que criar um CNPJ e tudo mais, ok? De posse disso, então, nós vamos dar início ao processo de localizar um terreno, né? Eu já conversei com o prefeito Chico hoje. Se não tiver dinheiro em caixa, nós vamos repassar dinheiro da Câmara para fazer as obras, ok? Então nós estamos determinados a fazer a associação dos cuidadores de animais de rua de Acanga. Vai chamar ACARI, Associação dos Cuidadores de Animais. O Edinho vai falar sobre isso. Se é que vocês concordam com o nome também. Foi o nome que até o Dr. Esso que encontrou. Eu achei bonitinho. Vocês vão escolher isso aí. Então o que nós estamos fazendo? Se largar para o pessoal fazer, não faz. Então, como nós temos interesse, porque é um problema de saúde pública, é um problema realmente de humanitário, que nós temos que cuidar dos animais nossos, nós estamos cedendo o nosso jurídico, ok? Para que vai ajudá-los a montar essa associação, ok? A Câmara vai estar à disposição de vocês para dar todo o apoio necessário, apoio técnico. O Edinho, o doutor Edson, vai realmente dar uma aula para vocês hoje de como que se monta o estatuto, como é que tem que fazer, colher os nomes, que é importante, e demais atitudes no sentido de concluir isso com sucesso, vai ficar então a cargo do Dr. Edson. Então só estou fazendo a abertura para mostrar que é muito importante a participação, viu? Que não adianta vir aqui na audiência, depois na hora do pega, né? Aí o pessoal não comparece. Então nós também não podemos fazer milagres, nós vamos fazer aquilo que é possível. Então ninguém pode dizer amanhã depois que não houve esforço da Câmara, do secretário que está aqui presente, o Carlos Cardoso, que nós nos empenhamos, estamos dando o jurídico nosso para ajudá-los, ok? Estamos passando o dinheiro da Câmara para construir o local adequado. Então nós temos compromisso com esse projeto, ok? E agora a associação, infelizmente, é uma coisa que não depende da gente, depende de vocês só. Então, doutor Edson, o microfone é seu, bom trabalho. Carlão também quer falar alguma coisa, Carlão? Não? Tem alguma mensagem, algum recado? Então tá. Boa noite a todos. É com um imenso prazer que estou aqui para ajudá-los a formalizar essa associação visando os cuidados com os animais, gatos, cachorros de Acanga. Tem que ter muita sensibilidade e muito interesse nesse projeto, porque sem isso não teremos êxito e nem sucesso. Então nós vamos fazer uma pequena explanação a vocês de como é essa associação, aquilo que a gente projeta e conseguir de vocês o aval
de acordo ou não com aquilo que a gente montou para que essa associação tenha pleno êxito na cidade de Iacanga. Bom, gente, essa primeira etapa foi realizada no mês de maio, dia 22, se não me engano, onde foi feita a audiência pública, onde foi feita a divulgação, qual era o objetivo dessa divulgação, os contatos com a autoridade e a reunião com o grupo, da qual muitos de vocês que aqui estão hoje participaram de toda essa formação aí. Então, essa primeira etapa nós já tivemos êxito nela, tanto é que nós estamos passando para a segunda etapa. Agora, gente, a gente está partindo para a criação da associação. E para o efetivo sucesso dessa associação, nós fizemos os convites a quem participou, a quem se interessou, a quem deixou seu nome no dia aqui ou ligou na Câmara para participar dessa associação. Então, esse é o primeiro passo dessa associação. O segundo passo é essa reunião que a gente está fazendo hoje, no dia e hora aqui, onde será discutido o estatuto dessa associação. Então, dentre o estatuto, nós temos o primeiro capítulo, por favor, Ana, que é o capítulo 1, a denominação, sede, patrimônio, âmbito de atuação. Nós vamos discutir aqui, daqui a pouco nós vamos passar o estatuto a vocês. É o capítulo 1. O capítulo 2 é dos órgãos dos associados, onde temos os fundadores, os efetivos, os colaboradores e os voluntários. O capítulo 3 é dos órgãos da associação, que é composta pela Assembleia Geral dos Associados, da diretoria executiva, onde nós vamos ter o presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, primeiro tesoureiro e segundo tesoureiro, e o conselho fiscal, constituído de 2 membros efetivos e de 2 suplentes. O capítulo 4 é uma entidade sem fins lucrativos. O capítulo 5 é da extinção. O capítulo 6 é das disposições gerais, onde é tratado todo o procedimento aí desse estatutos. Então, a Assembleia, gente, está instalada e eu convoco a todos vocês agora para que a gente dê início a essa fundação dessa associação. Convocação, Centro de Triagem de Animais. A Câmara Municipal de Iacanga, através de seu presidente Antônio Carlos de Almeida, Antônio Garcia, secretário municipal de Relações Públicas Carlos Cardoso, e tendo em vista a adesão de Vossa Senhoria de fazer parte do Centro de Triagem de Cães e Gatos, visando o controle da população de animais e seu bem-estar, fica convidado
fica convidada a participar da Assembleia que acontecerá no plenário da Câmara Municipal, cito Avenida Joaquim Pedro de Oliveira, 273, dia 11 de junho, às 19h30, para a constituição da diretoria executiva e conselho fiscal. Certo de sua presença, antecipo os meus sinceros agradecimentos com os protestos de elevada estima e muito distinta. Atenciosamente, Iacanga, 5 de junho de 2000, Antônio Carlos de Almeida, presidente, Carlos Donizete Cardoso, secretário de Relações Parlamentares. Na sequência, a gente vai fazer a leitura do estatuto para que os senhores tenham conhecimento. Se tiverem alguma dúvida, que, por favor, levantem a mão para esclarecimentos. Se tiverem de acordo, no final a gente fará a votação do estatuto. Estatuto Social. Você coloca na tela? Pois bem, Estatuto Social, capítulo 1, da denominação, sede, duração, patrimônio e âmbito. Sob a denominação de ACARI, Associação Cuidadora dos Animais de Rua de Iacanga, fica constituída a organização civil sem fins lucrativos, com sede à rua, que a gente vai definir depois, número na cidade de Iacanga, comarca de Bitinga, estado de São Paulo, que se rege pelo disposto nesse estatuto e demais legislações de regência da matéria. A associação se obriga a observar os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência. O período de duração da associação é indeterminado. Os objetivos da associação consistem em defender 1. Os cães e gatos, animais domésticos, através de seus trabalhos, dedicação e carinho, fiscalizando o cumprimento dos dispositivos do Decreto Federal número 24.645, de 10 de julho de 1934, do artigo 64 do Decreto-Lei 3.668, de 3 de outubro de 1941, e artigo 32 da Lei Federal número 9.605, de 12 de fevereiro de 1940, e demais leis, decretos, portarias e regulamentos federais, estaduais e municipais sobre proteção de animais, levando ao conhecimento das autoridades aqueles que agridem ou ferem as leis citadas acima. Cobrar empenho dos órgãos públicos estabelecidos para fins de defesa dos animais. Pedir atenção dos órgãos públicos responsáveis pelos cuidados dos animais no que tange a medicamento, castração e outras orientações. Recolher e encaminhar ao órgão responsável, sempre que possível e de acordo com sua capacidade, animais abandonados ou extraviados, dando prioridade aos animais que estejam no cio, prenhas ou com seus filhotes, e animais de rua abandonados e vítimas de maus tratos, encaminhando-os, depois de tratados, para adoção a pessoas de idoneidade comprovada que se comprometam a dar-lhes tratamento adequado e digno, mediante a assinatura de um termo de responsabilidade e sujeito à fiscalização por parte desta entidade, associação. Promover campanhas de educação e conscientização voltada para estudantes do ensino fundamental, propagando filosófica de amor e respeito aos animais, enfocando a posse responsável e os direitos universais dos animais. Angariar e recolher fundos, aderir bens ou aceitá-los como doação ou herança destinados à consecução de seus objetivos. Sete, pôr em prática outras atividades de caráter ecológico e fiscalizador que se fizerem necessárias ou a juízo da diretoria. Parágrafo único. Para a consecução de seus objetivos, a associação tem plena capacidade para celebrar todos os atos, contratos e convênios, contrair empréstimo, se necessário, e entabular outras negociações com organismos e entidades nacionais e internacionais, públicas e privadas. Artigo 5º. O patrimônio da associação é constituído de bens financeiros em espécies, valores e direitos. Parágrafo único. Caso a associação adquira bem imóvel com recurso proveniente da celebração de termo de parceria com o setor público, este será gravado com cláusula de inalienabilidade. Sexto, o fundo da associação é constituído pelo aporte de capital de seus fundadores através de doação destinado exclusivamente à associação.
Parágrafo único. Os recursos financeiros necessários à manutenção da ACARE poderão ser obtidos para atender aos seus objetivos. 1. Termos de parcerias, convênios firmados com o poder público para financiamento de projetos na sua área de atuação. 2. Contratos e acordos firmados com empresas e agências nacionais e internacionais. 3. Doações e heranças. 4. Contribuição de associados. 5. Participar ou promover exposição, festivais, bazares e qualquer outra espécie de arrecadação permitidas por lei. 6. Subvenções sociais. 7. A área de atuação será na cidade de Iacanga, tanto na área urbana quanto rural. Capítulo 2. Dos associados. É ilimitado o número de associados da associação, podendo participar de seu quadro pessoas jurídicas e físicas, públicas, privadas e associativas, portadores ou não de capital, que tenham como objetivo a promoção do desenvolvimento com justiça social. Parágrafo único. São considerados associados colaboradores os que participarem das atividades da ação através da execução de serviços diversos não remunerados. Estes associados, independentemente da categoria, não respondem subsidiária nem solidariamente pelas obrigações da associação, não podendo falar em seu nome, salvo ser expressamente autorizados. Os associados são distribuídos nas seguintes categorias: os fundadores, aqueles que participaram da Assembleia de Fundação da Associação, assinando a respectiva ata e comprometendo-se com as suas finalidades. Efetivos, os que forem incorporados com a aprovação da Assembleia Geral, a partir da indicação realizada no mínimo por 2 associados fundadores ou efetivos. Colaboradores, pessoas físicas ou jurídicas identificadas com o objetivo da associação, solicitem seu ingresso e, sendo aprovados pelo Conselho Diretor, paguem as contribuições correspondentes. Os voluntários, pessoas físicas que participam das atividades da associação exclusivamente através de sua atuação pessoal, executando tarefas específicas definidas pelo Conselho Diretor. São direito de todos os associados ter acesso às dependências da sede da associação, trazer por escrito à diretoria sugestões ou propostas conforme os objetivos da associação, tomar parte de todas as atividades da associação. Artigo 10. São direitos específicos dos associados fundadores efetivos ou os colaboradores. Participar com direito à voz da Assembleia Geral, solicitar à diretoria reconsideração de atos que julgue não estar de acordo com o presente estatuto. Artigo 11. São direito específico dos associados fundadores ou efetivos votar e ser votado para os cargos eletivos da associação após no mínimo 1 ano de filiação como associado efetivo. Artigo 12. São deveres de todos os associados cumprir as disposições estatutárias e regimentais, acatar as decisões da Assembleia Geral, zelar pelo bom nome e pelo fiel cumprimento dos objetivos da associação, efetuar os pagamentos referentes à contribuição social definida para a sua respectiva categoria dentro dos prazos, comunicar aos órgãos sociais qualquer ocorrência, fato ou proposição de relevante interesse para a associação, exercer as obrigações e nomeações que lhe forem atribuídas, prestando conta de seus atos à diretoria. Artigo 13. Poderá ser excluído da associação, havendo justa causa, o associado que descumprir o presente estatuto ou praticar ato contrário ao mesmo. Parágrafo 1º. A decisão de exclusão de associados será tomada por maioria simples dos membros da diretoria. Da decisão da diretoria de exclusão do associado, caberá sempre recurso à Assembleia no prazo de 5 dias. Capítulo 3. Dos órgãos da associação. Artigo 14. São órgãos da associação: Assembleia Geral dos Associados. 2. Diretoria Executiva. 3. Conselho Fiscal. Seção 1 da Assembleia Geral. Artigo 15. A Assembleia Geral é o órgão máximo de deliberação e direção da associação. Artigo 16. A Assembleia Geral é constituída pelos associados da associação, sendo que a cada associado corresponde um único voto. Artigo 17. As reuniões da Assembleia Geral da Associação serão presididas pelo presidente da diretoria executiva, o qual escolherá um secretário para o exercício das funções inerentes a este cargo. As Assembleias Gerais ordinárias realizar-se anualmente para 1. Examinar e votar os balanços anuais do exercício anterior. 2.
e, em cada 2 anos, eleger e dar posse aos membros da diretoria executiva e do Conselho Fiscal, podendo ser os 2 atos serem realizados na mesma Assembleia. 19. As Assembleias Gerais Extraordinárias realizar-se a qualquer tempo, sempre que se fizerem necessário, e destinar-se a tratar e deliberar a respeito de qualquer assunto atinente à associação, especialmente o seguinte: proposta de alteração estatutária, dissolução da associação segundo os procedimentos estabelecidos nesse estatuto, os casos omissos nesse estatuto. Artigo 20. As assembleias serão convocadas pelo presidente da diretoria executiva, por no mínimo 50% dos membros da diretoria executiva, 3 pelo Conselho Fiscal, mediante fato relevante ligado às finanças da associação, por no mínimo 1/3 dos associados. As assembleias serão sempre convocadas através de edital de convocação, dirigida a cada um dos sócios, com a declaração de recebido, com antecedência mínima de 15 dias, e somente poderão deliberar sobre as matérias especificadas na ordem do dia. Artigo 22. As Assembleias Gerais tornar-se-ão em primeira chamada com a presença de metade mais um dos sócios da associação, e em segunda, com 30 minutos depois, com qualquer número de presentes, com as decisões sendo tomadas por maioria simples de voto dos presentes. Artigo 23. Para fins de aprovação do previsto no item 1 e 2 do artigo, será exigida a maioria qualificada de 2/3 dos membros da associação. Artigo 24. Das assembleias será levada sempre pelo secretário ata em livro próprio, que refletirá, ainda que de forma resumida, as decisões tomadas, e que deverá ser assinada pelos membros presentes. Seção 2. Diretoria Executiva. A diretoria executiva é o órgão superior da administração da associação. Artigo 26. A diretoria será constituída por 6 membros titulares, a saber: presidente, vice-presidente, primeiro e segundo secretário, primeiro e segundo tesoureiro. Os membros substitutos serão indicados pela Assembleia através de votação ou, caso haja consenso, simplesmente por indicação da diretoria executiva. Parágrafo 2º. Na vacância de um dos membros será substituído conforme a grade posterior. Exemplo: o presidente será substituído pelo vice-presidente, devendo utilizar o suplente para a complementação dos vagos. Parágrafo 3º. Quando da ausência de algum dos membros eleito por mais de 3 reuniões sem justificativa, o mesmo será imediatamente substituído pelo suplente para a complementação do mandato. Artigo 27. O Conselho Fiscal é o órgão de controle da associação. Parágrafo 1º. A Assembleia Geral Ordinária elegerá o Conselho Fiscal, composto por 2 membros titulares e igual número de suplentes para um período de 2 anos, podendo ocorrer a recondução. A participação na diretoria executiva não pode ser remunerada. O mandato dos membros da diretoria será de 2 anos, sendo permitida a recondução por quantas vezes interessar. Parágrafo único. O cargo de presidente e vice-presidente não pode sobrepor os representantes do poder público. Compete à diretoria executiva cumprir e fazer cumprir o presente estatuto e as deliberações das Assembleias Gerais. Definir a política geral e as estratégias da associação em consonância com as diretrizes estabelecidas pela Assembleia Geral dos Associados. Aprovar a composição do quadro de funcionários e sua contratação. Aprovar o regimento interno da associação. Nomear os diretores adjuntos, bem como detalhar a competência e a estrutura deste órgão da associação. Conhecer e manifestar-se sobre os balancetes semestrais e sobre os balanços anuais da associação a partir do respectivo parecer do Conselho Fiscal, remetendo-os para a deliberação da Assembleia Geral, definindo a forma de publicidade fiscal dos mesmos. Apresentar à Assembleia Geral o relatório semestral da associação e as contas de receitas e despesas, com o prévio parecer do Conselho. Aprovar previamente contratos, acordos e empréstimos a serem contraídos com outras instituições públicas ou privadas, nacionais ou internacionais. Definir, quando necessário, a contratação anual de auditoria externa independente. Formular parecer sobre as propostas de ingresso no quadro social da associação. Promover em juízo de admissibilidade das propostas de alterações estatutárias porventura sugeridas. Estabelecer diretrizes para financiamento às atividades amparadas por esses estatutos. Aprovar orçamento, gastos e investimentos para o exercício seguinte. Cuidar dos valores da associação, executando receitas e despesas e apresentando ao associado ao fim de cada trimestre os relatórios financeiros. Apresentar o balanço e relatório de atividade até o 10º dia do mês de fevereiro relativo ao ano civil anterior.
posicionar perante o associado sobre a admissão ou demissão de empregados, promover ou autorizar o pagamento das despesas das contas da associação, aprovar financiamentos às atividades amparadas por esses estatutos, com base nas diretrizes do Conselho de Administração. As reuniões da diretoria executiva serão convocadas por edital próprio ou em ata da reunião anterior e somente poderão deliberar sobre matérias especificadas na ordem do dia. São atribuições do presidente. 1. Representar oficialmente a associação em juízo ou fora dela, podendo para tanto constituir prepostos ou procuradores. 2. Convocar e presidir as reuniões da diretoria executiva. 3. Designar o dia e fazer a convocação das Assembleias Gerais Ordinárias. 4. Assinar juntamente com o tesoureiro convênios, contratos, acordos e empréstimo com entidades públicas e privadas, nacionais ou internacionais, para implantação de atividades compatíveis com os objetivos da associação. 5. Expedir as ordens e tomar as medidas indispensáveis definidas em Assembleias Gerais da Associação. 6. Definir os assuntos que exigirem pronta solução, dando disto conhecimento aos associados. Artigo 33. Compete ao primeiro tesoureiro: 1. Dirigir a tesouraria geral. 2. Planejar, coordenar e ou executar as atividades de acordo com a política e as diretrizes emanadas da diretoria executiva. 3. Coordenar as ações financeiras, informando ao Conselho sobre as questões que dizem respeito aos assuntos financeiros da associação. 4. Apresentar até 30 de outubro o plano de trabalho do ano subsequente, bem como a respectiva previsão orçamentária. 5. Dar parecer sobre convênios e contratos propostos. 6. Celebrar em conjunto com o presidente convênio, contratos, acordos e empréstimo com entidades públicas e privadas, nacionais e internacionais, para ampliação de atividades compatíveis com o objetivo da associação. Artigo 34. Compete ao segundo tesoureiro substituir o primeiro na sua ausência, licença ou perda do mandato, cumprindo todas as atribuições conferidas à tesouraria. Artigo 35. Compete ao primeiro secretário secretariar as reuniões da diretoria executiva, bem como de outras a que porventura seja convidado. Auxiliar o presidente na direção administrativa da associação. Coordenar e orientar os trabalhos do auxiliar administrativo e auxiliar de serviços gerais. Compete ao segundo secretário substituir o primeiro na sua ausência, licença ou perda de mandato. Seção 4. Do Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal é o órgão de controle da associação. Parágrafo 1º. A Associação Geral Ordinária elegerá o Conselho Fiscal, composto por 2 membros titulares e igual número de suplentes para um período de 2 anos, podendo ocorrer a recondução. Os mandatos dos membros do Conselho não são remunerados. Parágrafo 3º. Para auxiliar o Conselho, poderão ser contratadas auditorias externas independentes. Artigo 38. Compete ao Conselho Fiscal examinar semestralmente as contas, livros, registros e demais documentos da associação, emitindo parecer que será anexado ao relatório do Conselho de Administração, observado as normas brasileiras de contabilidade. 2. Manifestar em todas as situações assim determinadas por esse Estatuto Social, em especial, extraordinariamente, a Assembleia Geral, se detectar irregularidade ou desvirtuamento dos negócios da associação. Opinar sobre os relatórios de desempenho financeiro e contábil e sobre as operações patrimoniais realizadas, emitindo parecer para o Conselho de Administração. Organizar para que se dê publicidade no encerramento do exercício fiscal o relatório de atividades e das demonstrações financeiras da entidade, incluindo-se as certidões negativas de débito junto ao INSS e ao Fundo de Garantia, colocando-os à disposição para exame de qualquer situação. Para o exame de qualquer cidadão. Capítulo 4º. Sem fins lucrativos. Artigo 39. A associação não distribuirá lucros, vantagens ou bonificações a dirigentes, associados ou mantenedores sob forma alguma. Capítulo 5. Da extinção. Artigo 40. A associação extinguir-se-á nos casos legais e por deliberação da Assembleia, pelo voto de pelo menos 2/3 da sociedade em pleno gozo de seus direitos sociais, nomeando neste momento o liquidante que deverá atuar durante o período de liquidação. Parágrafo 1º. Em caso de dissolução da associação e na hipótese de haver resíduo patrimonial, este será destinado a entidades congêneres, sem fins lucrativos e devidamente registrado no Ministério da respeitados os casos previstos e compromissos e convênios firmados na legislação vigente.
Parágrafo 2º. Na hipótese da associação perder a qualificação de organização civil sem fins lucrativos, respectivo acervo patrimonial disponível, adquirido com recursos públicos durante o período em que se perdurou aquela qualificação, será transferido a outra pessoa jurídica qualificada nos termos da lei, preferencialmente que tenha o mesmo objetivo social. Capítulo 6. Das disposições gerais. Artigo 41. As propostas de alteração estatutária somente poderão ser apresentadas à diretoria executiva se detentoras de subscrição de no mínimo 1/3 dos sócios. Artigo 42. Serão adotadas práticas de gestão administrativa necessárias e suficientes a coibir a obtenção de forma individual e coletiva de benefícios ou vantagens pessoais em decorrência da participação no respectivo processo decisório. Artigo 43. Sem prejuízo da medida a que se refere ao artigo anterior, havendo indícios fundados de malservação dos bens ou recursos de origem pública, os responsáveis pela fiscalização representarão ao Ministério Público, a Advocacia Geral da União, para que requeira ao juiz competente a decretação da indisponibilidade dos bens da entidade e o sequestro dos bens de seus dirigentes, bem como de agente público ou terceiro que possam ter enriquecido ilicitamente ou causado dano ao patrimônio público, além de outras medidas consubstanciadas na Lei 8.400, de 2 de junho, e na Lei Complementar número 64, de 8 de maio de 1990. Parágrafo 1º. O pedido de sequestro será processado de acordo com o disposto nos artigos 822 a 825 do Código de Processo Civil. Parágrafo 2º. Quando for o caso, o pedido incluirá a investigação, o exame ou bloqueio de bens, contas bancárias e aplicações mantidas pelo demandado no país e no exterior nos termos da lei e dos tratados internacionais. Parágrafo 3º. Até o término da ação, o poder público permanecerá como depositário e gestor dos bens e valores sequestrados ou indisponíveis e velará pela continuidade das atividades sociais da organização parceira. Artigo 44. Os casos omissos no presente estatuto serão resolvidos pela Assembleia Geral da Associação. Iacanga, 11 de junho de 2014. Vamos ter o presidente e um advogado que vai assinar esse estatuto. Alguém, você pode ver que é complexo assim, mas é a formalidade do estatuto, é assim que se faz. Alguém tem alguma dúvida, quer usar o microfone? Toda a parte técnica que pode parecer complexo, a gente vai dar suporte para vocês, ok? Na verdade, nós somos de pessoas mesmo para trabalhar no negócio. Isso pode sim, Carlão. E só mais uma coisa, aquele endereço, Cedinho, doutor Edson, a respeito para constar, nós temos que citar um endereço, pode ser até do presidente, que é para a gente poder ter que citar um endereço para poder fazer o estatuto, ok? Presidente, nossos amigos que estão presentes, a importância da criação da associação, ela é jurídica, né? A CARI, ela terá um CNPJ, estará inscrita na Receita Federal, e a partir daí ela poderá receber subsídios da própria prefeitura. O prefeito pode mandar uma lei aqui para a Câmara determinando que se faça um repasse anual de tantos R$1.000 para essa entidade. E o prefeito já se mostrou disponível a fazer isso e colaborar. Evidentemente que para se formar um corpo jurídico, uma entidade, uma ONG, uma associação, como é o caso, necessitamos de pessoas. Como o Dr. Edson já disse, presidente, vice-presidente, tesoureiro, conselho fiscal. Então é muito importante que essas pessoas que estão aqui, que nós temos contato, principalmente pelo Facebook, com essas pessoas, e deixam recados, a gente bate um papo, são pessoas que estão de fato dispostas a ajudar. Ajudar de que forma? Ajudar com o próprio trabalho também de fiscalização, de organizar nas feiras de doações dos animais que serão recolhidos pelas ruas. Muitas vezes também nós também vamos localizar cães ou gatos e vamos ter que ir lá com a estrutura, pegar, levar para essa associação, correr atrás de vender pizza, né, Totonho?
né? De vender algum produto dessa associação, de passar um carnezinho para recolher dinheiro, ou seja, tudo aquilo que as entidades sociais de nossa cidade fazem, que é a PAI, que cuida de crianças especiais, e também a Casa da Criança. De minha parte, né, vamos ter toda a divulgação necessária a nível de rádio, jornal, enfim, toda a mídia. Da parte do presidente vai estar sempre presente, da parte da Câmara também vamos ter sempre a disponibilidade do Dr. Edson, também como, não mais como assessor jurídico, mas como colaborador também da entidade, da própria Ana, do Jefferson, enfim, mas para que a gente possa fazer alguma coisa, nós temos que criar esse corpo jurídico hoje, né, doutor? Nós temos que criar esse corpo jurídico, é por isso que vocês estão aqui, e eu, sinceramente, peço a colaboração, porque depois todos nós vamos trabalhar junto. O que vamos fazer? Campanhas de castração, isso, aquilo. Depois, com essa entidade criada, senta-se o presidente e os demais membros e outros que poderão vir fazer parte e decide-se as campanhas que serão feitas de castração, disso, daquilo, de doação, de recolher animais, de trocas de ideia e outras coisas que poderão ser incrementadas, né, presidente, ao longo dos anos. Mas o ponto de partida é hoje, é agora, nesse instante, é a criação da entidade. Só complementando o que o Carlos falou, inclusive nós cedemos para vocês o plenário para vocês fazerem as reuniões, viu? Já fica aqui, nós estamos fazendo tudo para ajudar, tudo. De repente a presidente da associação precisa fazer uma reunião, vai ter o contato com as pessoas, e o seu presidente, lá na Câmara a gente já cede o plenário, vocês fecham aqui, discutem as coisas e... Tá bom? Tudo que vocês precisarem. Quer dizer, a gente vai fazer o impossível para ajudar, ok? Agora uma coisa é certa, trabalho vai ter, né? Trabalho, doação, né? Um trabalho franciscano em prol dos animais, isso vai ter que ter, meu, do Totonho, do Edinho, de qualquer um de vocês e de outras pessoas que virão somar, porque muitas pessoas entraram em contato comigo, não estão aqui nessa noite, mas não dá para ir, eu tenho faculdade, eu tenho escola, eu tenho compromisso, coloca meu nome lá e entram como associados e como os colaboradores e ajudantes também, enfim, vamos fazer o que for possível, porque do jeito que está, na situação que está, né, Cassiano? Não dá, né? Esses cachorros, né, Fernando? Né, na Mariana, e aí sucessivamente, cachorro, gato sendo maltratados. Ontem até o Paulinho Promotor, ele me encontrou, ele falou, Carlão, eu acabei de ver um cara passar em cima de um gatinho porque quis. Eu vou postar no meu Facebook e vou colocar isso, até anotei a placa do carro. Falei, Paulo, manda ver. Porque não dá, né? Não dá. Inclusive, gente, após a montagem da associação, nós vamos fazer as leis protetoras dos animais, também já está pronto. Então, tudo o que for possível fazer, adiantar, nós vamos fazer, ok? Então, não é bicho sete cabeças também, não. Eu estive lá vendo como é. Tem um trabalho natural de cuidar, mas é gratificante mexer com os bichinhos, viu? Então, acho que vai ser uma coisa boa, até emocionalmente, porque vocês vão ficar eu fiquei apaixonado pelos cachorrinhos lá. É coisa de cinema. Mas tem toda essa parte burocrática que nós temos que fechar hoje, porque se a gente não montar a associação, nós não conseguimos prosseguir, né? A associação tem que ser montada hoje, né? Eu não sei como é que o doutor Ezra vai fazer, se é por aclamação, o que é. Então eu gostaria que vocês dessem a cara para bater, porque nós precisamos, o momento é esse aqui. Porque depois de todo esse esforço, a gente parar aqui, aí eu não posso mais garantir que aconteça mais nada, nenhum passo adiante, porque é agora ou nunca, ok? Seguindo, gente, nós apresentamos o estatuto. É lógico que isso pode ser revisto, modificado, mas o primeiro passo é agora, é hoje. Então, diante da leitura do estatuto, do que foi tudo mencionado aqui a vocês, eu pergunto se estão de acordo com a aprovação desse estatuto. Os que estiverem de acordo, que se manifeste levantando a aprovação do estatuto para a fundação dessa associação. Todos os presentes, então, estão de acordo com o estatuto, motivo pelo qual o mesmo foi aprovado por unanimidade por todos os presentes. A seguir, então, eu tenho agora que eleger a diretoria
executiva. Então, eu pergunto aos senhores se tem uma chapa montada. Se não tem, a gente vai suspender por 5 minutinhos para que seja formada essa chapa por aclamação, uma chapa ou duas chapas, ou os senhores vão definir quem será o presidente, vice-presidente, primeiro secretário, segundo secretário, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro, e aí faremos a votação também. Ok, então fica suspenso por 5 minutinhos, ok? Eu gostaria de fazer uma